semana me convidaram para 2 eventos. O primeiro deles é uma reunião de network, onde você vai às 6h30 da manhã encontrar um grupo no qual você não conhece, pegar uma cadeira, sentar, se apresentar para esse grupo, apresentar a sua empresa e ouvir o que as outras pessoas têm a falar também das suas empresas, das suas vidas, trocar experiências e no final das contas indicar a empresa do outro para o meio social que vive. E o outro convite que eu recebi foi para uma palestra motivacional. E eu não sei se é esse meu pessimismo que me acompanha ao longo da minha vida, se é uma intuição ou se é um pensamento muito crítico que eu tenho em relação a certas ocasiões e certos eventos que me levaram a fazer esse vídeo aqui. Eu trabalhei em instituições como bancos, já trabalhei em lojas, já tive palestras motivacionais, já tive gritos de guerra, já fiquei gritando vencer, 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 bora, 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 bora. Já fiz tudo isso. E o que isso tudo trouxe pra minha vida? Talvez se alguém me filmasse e me mostrasse em um outro momento, em um momento que eu estaria menos eufórica, com os meus pensamentos mais em ordem, eu acharia tudo aquilo uma grande besteira. Eu não encontraria a Camila que eu sou no meu dia a dia, tranquila, uma pessoa comum levando a sua vida comum, de uma rotina comum. Mas aí fica o meu questionamento, a minha dúvida e a minha crítica. Por que quando pessoas se reúnem em um determinado espaço, como multidões, shows, palestras, cultos, essa pessoa acaba se transformando? Por que todo mundo grita junto? De repente, aquele salão lotado com mais de 1000 pessoas começam a levantar, a fazer gestos, começam a gritar, começam a levantar, repetir frases de efeito, bater palma no mesmo ritmo, ouvir aquela música alta. Até o olhar muda, a expressão muda. E isso me parece uma motivação. Eu acreditei muitos anos nisso. Mas existe algo ali muito mais profundo do que uma simples palestra motivacional, do que um simples culto, do que uma simples aglomeração de pessoas. Hoje o meu vídeo vai ser sobre hipnose coletiva. As pessoas estão cada vez mais idiotas. Pelo amor de Deus. Vocês estão preparados para o topo? Mas se você quiser chegar ao topo, eu chego junto com você. Agora fala para você mesmo. Eu vou chegar ao topo. De novo, eu vou chegar ao topo. De novo, eu vou chegar ao topo. Eu vou chegar ao topo, porra! Porra, vai cacete, vai cacete. Esse é o clima, esse é o clima. Eu grito F! O que é que grita? Mais alto! 3 vezes! Teve gente que pagou R$400 nesse evento. Depois não quer que fale de evento motivacional. É de mal a pior. Dá uma olhada. Isso aqui acontece pelo Brasil afora. Isso daqui é do Missão Day. Nas últimas semanas eu fui em 3 eventos de marketing e pessoas. E todos eles têm uma coisa em comum. Eles idiotizam as pessoas em palestras motivacionais, frases de impacto e técnicas básicas de persuasão e gatilhos mentais. E no final, as pessoas aplaudindo, chorando, confiando nos gurus e prontas para pagar mentorias caríssimas. Pelo menos até agora ninguém começou a imitar animais, bater no peito e berrar. O que você acha sobre isso? Eu quero dizer que muita coisa desse meu vídeo eu vou basear no livro de Gustave Le Bon. O livro se chama A Psicologia das Massas. Ele retrata muito bem sobre quando uma pessoa está sozinha e quando uma pessoa está na multidão. As mudanças psicológicas, as mudanças comportamentais e como também uma pessoa que é sábia sozinha pode tomar decisões catastróficas estando no coletivo. Hipnose coletiva não é simplesmente colocar uma multidão para dormir. Hipnose coletiva é quando um conjunto de pessoas entra no mesmo estado emocional ao mesmo tempo, guiado por alguém que está lá no palco. E não é magia.
eles usam da psicologia, eles usam da emoção e eles usam da repetição. As pessoas que estão participando de determinados eventos, elas não percebem muitas vezes, mas elas estão entrando em sincronia de comportamento, energia, palavras e até de crenças. Crentes, parem de confundir sentir a presença de Deus com histeria coletiva, com hipnose, com dopamina, com emocionalismo, tudo feito com jogo de luzes, música alta e alguém te conduzindo a sentir tudo isso através de frases de efeito, de performance. Por favor, gente, é absurdo o que está acontecendo. Eu vou contar algo para vocês. Eu tenho umas conhecidas que foram de uma pregação e daí elas falaram, tava uma bênção e tal. Eu achei meio suspeita as coisas que elas estavam contando. Assim, gente, eu vou assistir para tirar minhas próprias conclusões, né? Talvez realmente estava uma bênção. Peguei meu celularzinho, botei, né, para dar o views ali e, gente, foi terrível. O pregador não parou de falar, come on, Jesus! Come on, Jesus! E ele falava come on, Jesus, e ele não era americano, e a pregação era no BR mesmo. E daí uma hora ele falou assim, Biueri, nesse momento vai ter cura. Era só isso. Assim, bom, que minuto ele vai abrir a Bíblia, né? Porque ele só ficava falando a frase de efeito, tira toda a amargura. Aqui tem pessoas que estão buscando a Deus. Gente, era só isso. Aí, um momento ele falou assim, eu ia abrir a minha Bíblia e falar o que eu preparei, mas aqui tá sentindo uma presença tão grande e o som alto de fundo, o teclado alto de fundo. Marine, além do teclado, eu falava. Gente, ele falava mesmo, tá? Não tô exagerando. Gente, isso não é agir de Deus, isso são as suas emoções. A maioria das pessoas ali cheias de problema, cheias de, de coisas para serem tratadas, curadas, e a pessoa começa, Jesus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, cura, 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 cura. Isso aí é uma sessão de hipnose. É a mesma coisa de uma rave, a pessoa tá lá, mexe na cabeça, sabe? Nas emoções. É como se fosse realmente uma hipnose. Aí tá todo mundo assim, aquela gritaçada, aquela coisa assim. Sendo lá hipnotizado naquela histeria coletiva. Esses lugares que recebem várias pessoas ao mesmo tempo, né, com um determinado propósito, eles já deixam tudo preparado. Por exemplo, a iluminação, música, às vezes aquela música épica. O palestrante, ele sempre tem uma voz forte, uma voz firme. E claro que tem aquelas frases e imagens de impacto. Sempre quando eu busco as coisas, eu busco com um propósito. Se eu vou para uma palestra, por exemplo, é para aprender alguma coisa, para ou aprender a ganhar dinheiro com alguma coisa, ou aprender sobre uma coisa que eu não sei, ou melhorar no meu trabalho, enfim, eu vou com um propósito. E eu vou buscar uma coisa nesse lugar. E assim como eu sei que tem pessoas que vão para encontros buscando alguma coisa também. Pode ser um encontro religioso, pode ser um encontro político, pode ser um encontro motivacional. E quando você vai para esse lugar e experiencia toda essa vivência, o seu cérebro, em determinados momentos, se você está muito imerso naquela experiência, você vai liberar dopamina, adrenalina. Você praticamente cria um estado alterado de foco. Você é bombardeado no áudio, no visual, no sensorial. E aí toda aquela repetição de palavras como um mantra transforma as pessoas no mesmo ritmo mental. E por alguns instantes, as pessoas elas acreditam que nada pode pará-las. Elas acreditam que ali elas estão recarregando as energias para elas mudarem a vida delas. Se existe alguma coisa mais hipnótica do que isso, eu desconheço. Porque eles conhecem todas as técnicas para manipular o meu cérebro, o seu cérebro e o cérebro de todas as pessoas que não têm o conhecimento necessário para saber que pessoas estão fazendo isso por elas. Esse é um clássico. Desta vez o Coace recebe para ensinar e olhando como se para grita eles, feito homem. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Vem transformação por ele.
Vocês. Vamos lá, Entendi. no 3. Agora eu entendi. As mãozinhas pra cima. Vamos, Reis. Eu acho muito tosco isso. Gente, Eu a gente acho paga muito por isso, isso que é tosco. loucura. Paga caro. Ó. As empresas, elas muitas vezes, elas meio que te obrigam a fazer esse tipo de treinamento, aí nesse tipo de palestra, né? Aí meio que não tem muito o que você fazer. Você já tá lá, você vai fazer o quê? Gente, o pior é que tem gente que paga pra passar vergonha. Paga caro. Eu não quero atacar ninguém, eu não gosto de falar sobre política nem de religião, mas como esse é o tema do meu vídeo, eu tenho que dizer pra vocês que muitos cultos religiosos, não todos, não tô generalizando, mas muitos cultos religiosos no nosso país, Brasil, eles usam da mesma artimanha para deixar as pessoas em estado de transe. Música repetitiva, coro coletivo, frases de efeito, movimentos iguais, mensagens emocionais que pegam as pessoas fragilizadas, seja pelo que aconteceu na história de vida delas, seja pelo dia a dia cansativo, eles pegam a fragilidade dessas pessoas e ainda transmitem em um ambiente que reforça esse pertencimento da pessoa, para ela se abrir, para ela sentir, para ela ter euforia, para ela ficar realmente hipnotizado. E muitas vezes esses vídeos que vocês veem aí de pessoas, pastor pegando na cabeça, levando pro chão, falando que tá tirando não sei o que, tirando não sei o que lá, é como se todo mundo ali tivesse sustentado por um só sentimento. É como se aquilo ali que a pessoa tá imaginando fosse realmente realidade, de verdade. Você leve a sua fé, a sua vida religiosa do modo que você preferir. Cada um é livre para fazer o que quiser, mas que essas técnicas é utilizada por muitos e muitos anos, ao longo de muitas décadas, ela é utilizada. Preste atenção. Une as mãos assim, ó. E como sinal que o diabo está retendo a besta, para que a besta não chegue até você, eu vou orar e a sua mão vai ficar presa uma na outra. É o sinal. Porque hoje nós vamos colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Eu Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E meu Pai, lá em Daniel capítulo 10, diz a tua palavra que os demônios estavam retendo a bênção que o Senhor tinha liberado para Daniel. Tá tudo bem. O sinal que a bênção está retida, cola a mão direita na mão esquerda desse homem e dessa mulher. Consegue soltar a mão? Não. Não consegue soltar a mão? Não. Tenta soltar. Sempre achei que eu era estranha por não sentir nada nessas pregações. Teve até uma época que comecei a duvidar se eu acreditava em Deus, pelo simples fato de não sentir essa emoção nos cultos. Finalmente, alguém falou o que eu penso. Vocês estão vendo como é que isso daqui é sério? A pessoa, ela começa a se colocar em prova, ela começa a colocar em prova a fé dela em Deus, em Jesus, na Bíblia, na religiosidade dela, em quem ela é e no que ela acredita, simplesmente porque ela não consegue sentir, porque ela não consegue entrar nesse estado de transe. Rebeca, eu lembro quando eu era uma mini crente no auge dos meus 6 anos, fui com familiares em um culto em outra igreja. Começou uma gritaria, pastor com profetas, gente caindo e se tremendo. Eu só olhei e pensei, essas pessoas estão fingindo. E eu, com 6 anos, já tinha noção. Eu acredito que as pessoas, elas talvez não finjam. Talvez elas realmente entrem nesse estado de hipnose, tomadas por uma emoção muito forte, e elas acreditam no que elas estão vivendo, entende? Nos últimos anos, temos visto um aumento preocupante de uso de técnicas de hipnose
hipnose coletiva em cultos neopentecostais. Essas práticas são tentativas de manipular as emoções e percepção dos fiéis, criando um ambiente de controle psicológico que é antiético e perigoso. A hipnose, quando usada de forma rentável e por profissionais qualificados, pode auxiliar em tratamentos psicológicos. No entanto, quando empregada por pessoas sem a devida formação, ela se torna um instrumento de manipulação que pode ter consequências negativas para indivíduos e comunidades religiosas. Não só em comunidades religiosas, como para uma multidão inteira. Existem também as torcidas nos estádios. Diga pra mim, uma pessoa com esse comportamento aqui está em seu estado normal ou ele já entrou em transe, está emocionado, com uma euforia maluca, transpirando pelos poros? Vocês acham que uma pessoa dessa, quando entra nesse estado, em um estádio, ele vê alguma coisa na sua frente? Ele tem uma tendência maior ou menor a pensar com racionalidade com as coisas que vão acontecendo ao redor dele? O público salta junto, o público grita junto. Existe um mecanismo tribal, ancestral no nosso cérebro que ele é acionado em determinadas situações. É por isso que grandes massas eles podem chorar, se emocionar e entrar até num comportamento agressivo. E isso tudo ao mesmo tempo. Isso é um caldeirão. Isso é uma combinação perfeita de fatores que levam as pessoas a brigarem entre si nos estádios. Torcida com torcida, torcida com a parte técnica e enfim, tá aí para todo mundo ver nos jornais. A mesma coisa acontece quando você vai num show, por exemplo. Todo mundo tá cantando junto, todo mundo tá pulando junto. Você entra ali numa euforia, naquela energia surreal, porque você literalmente entrou em ressonância com milhares de outras pessoas. E essa energia, ela é muito forte, ela é muito potente. Para fechar aqui os meus exemplos, eu não posso deixar de citar que discursos políticos com grandes multidões, eles simplesmente deixam as pessoas hipnotizadas. Basta lembrar alguns discursos como esse daqui que tá passando do lado, de pessoas que nem piscavam direito, de pessoas que faziam os símbolos, o gesto do corpo, palavras repetidas, slogans, emoção forte, ritmo na fala, gestos de comando, tudo isso faz parte de uma hipnose. Tudo isso é usado para um alinhamento emocional e um discurso político, ele cria as mais diversas emoções, esperança, medo, aflição, revolta. Tudo isso depende da intenção do orador, da pessoa que está lá te conduzindo. Como essas tragédias aconteceram no nosso mundo? Como pessoas como essa daqui conseguiram levar milhares de pessoas até o mesmo pensamento obscuro, sinistro no nosso mundo? Uma oratória com uma técnica perfeita para persuadir e pessoas que compraram esse discurso na época. Por isso que é muito importante você se conhecer individualmente para quando você for para o coletivo, para quando você for para uma multidão, você pensar por si. E essa hipnose coletiva que a gente vê nos dias atuais, ela não é de hoje. Ela vem de muitos e muitos anos atrás. Já se existiam rituais religiosos, rituais tribais, mantras, danças, músicas, tudo isso faz parte de uma hipnose coletiva. Esse livro que eu citei para vocês, de Gustave Le Bon, ele foi escrito em 1895. Eu tenho certeza que todos esses coaches, todos esses palestrantes, todos esses pastores também, que vão gerir essas pessoas, essas multidões, que vão ouvir o que eles têm para falar, eles leram. O que me deixa curiosa, na verdade, é que esse livro é um best-seller, ele já foi traduzido em mais de 20 línguas e ele deveria ser um manual da nossa vida cotidiana, porque hoje em dia, assim como eu fui convidada para uma palestra, assim como eu fui convidada para grupos de networking, enfim, vocês também serão, ou já foram, ou estão sendo. O indivíduo em massa perde parte de sua capacidade crítica e torna-se altamente sugestionável. No final do século XX até os dias de hoje, as técnicas elas foram refinadas, como por exemplo por treinadores motivacionais, lideranças religiosas contemporâneas, indústria do entretenimento e os coaches, os palestrantes. Vá em uma palestra de coach. Se não tiver uma música, uma iluminação
e qualquer tipo de coisa específica para você entrar nessa tal hipnose, você me conte aqui embaixo, porque são raros. Eu já fui, mas são raríssimos. Não vamos nos esquecer que muitas massas, elas funcionam como um ser único. A massa, ela cria um pensamento coletivo, uma mente coletiva e comportamentos previsíveis como irracionalidade, tendências de exagero, adoção de crenças simples, reação emocional intensa. Multidões acreditam rápido. Multidões questionam pouco. Multidões podem ser guiadas sem nem mesmo perceber. Quem aí se lembra de videozinhos de coach na época de 2015, 2020, que eles estavam assim no auge, vendendo curso, ganhando muito dinheiro, cobrando 5 mil por palestra. Aí as pessoas iam fazer uma pergunta ou fazer alguma crítica e levavam uma invertida, uma mitada, nada com nada. Só que as pessoas aplaudiam, achava aquilo lindo. E a pessoa que fez a crítica, a pessoa que fez uma pergunta que ele não sabia responder, ela ainda saiu como errada, ela ainda foi desmoralizada na internet, naqueles videozinhos curtos. Eu sempre gosto de ver o resultado a longo prazo e eu gostaria muito de perguntar para essas pessoas que pagaram 5, 10 mil em uma palestra motivacional dessas, o que isso agregou para a vida delas, trouxe de bom e qual foi a virada de chave que elas aprenderam nesses encontros. Multidões acreditam mais em líderes carismáticos do que em análises complexas. Mas para todo problema que é complexo, não existe uma resposta simples, uma análise simples, porque a maioria dos problemas da nossa sociedade, elas são de causa multifatorial. Geralmente, quem tem uma resposta simples para um problema complexo é uma pessoa que sabe um pouquinho sobre aquele assunto. Existe um fenômeno já sobre isso para pessoas que não sabem tanto, mas que acham que dominam aquilo somente com base em suas opiniões. Os líderes dominam e hipnotizam as multidões basicamente com 3 fatores: afirmação, frases curtas e absolutas, repetição, eles criam verdades na marra, na força, e o contágio emocional e social. Líderes de massa usam técnicas parecidas com técnicas de hipnose, sim. E crenças de massas, elas têm um enorme peso social. Para esse autor, o que move a sociedade são as crenças coletivas. O que move a sociedade não é a razão. E eu chego à conclusão que desde 1895, que foi o ano de lançamento desse livro, ele tinha razão. O que mais a gente vê é pessoa tomando decisão pela emoção e deixando a razão de lado, a lógica. E infelizmente, crenças, elas podem ser manipuladas. E mudar uma crença coletiva é mudar uma civilização inteira. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita. A reflexão final que eu deixo para o meu vídeo é a seguinte: se você trabalha numa empresa, num lugar onde você é obrigado a assistir palestra, a bater no peito, a gritar yes, 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 e a fazer gestos ridículos, animalescos e ficar lá gritando e deixando os seus gerentes te filmarem para passar para a superintendência, não sei o que lá. Olha que belo trabalho estamos fazendo alguma coisa. Uau, essas pessoas vão ter uma virada de chave. Faça, encene, vá. Você não tem escolha, só que na sua cabeça, o gerente não pode entrar. As pessoas do seu trabalho não podem entrar. Então, na sua cabeça, diga para você mesmo: isso é uma fase, isso vai passar. A psicologia das massas, ela fala sobre quando uma pessoa se une a uma multidão, ela entra em um estado emocional hipnotizado. Ela deixa de pensar como indivíduo e ela passa a pensar como a maioria do coletivo. Por isso, a massa é facilmente influenciada, manipulável, e ela é movida mais pela imaginação do que pela razão. E não importa se você tá num estádio de futebol cheio de pessoas à sua volta, num culto onde as orações e as pregações são extremamente sincronizadas, numa palestra motivacional onde todo mundo tá repetindo a mesma frase de efeito, numa multidão exaltada por protestos, num show com fãs enlouquecidos, no meio
de uma torcida organizada ou até em uma reunião corporativa que mais parece um ritual. Vão usar o mesmo mecanismo com você. Emoção no lugar da razão, pertencimento ao invés de consciência e repetição no lugar de reflexão. E tudo isso é fascinante do ser humano? Sim, tanto é que foi estudado ao longo de vários anos por vários gênios, poetas, filósofos, escritores. É assustador? É assustador. Também é assustador. É inevitável? Com certeza. Quando estamos em um grupo, nós podemos nos tornar menos de nós mesmos e mais daquilo que os outros esperam da gente. E entender isso é o seu primeiro passo para você não cair nessa hipnose emocional e coletiva que estão pregando por aí. Essa tal hipnose que move multidões, discursos, líderes carismáticos e sistemas de controle social que até hoje, moldam o mundo. Resumo do livro Psicologia das Massas, de Gustave Le Bon. Imagine uma multidão, pessoas reunidas aparentemente comuns, mas que ao se unirem, parecem perder o senso crítico, a individualidade e a lógica. Esse é o ponto de partida de Gustave Le Bon em seu clássico Psicologia das Massas. Publicado em 1895, este livro continua atual, principalmente em tempos de redes sociais, polarização e manipulação em massa. Le Bon analisa o comportamento coletivo e explica por que multidões agem de maneira tão diferente dos indivíduos isolados. Segundo o autor, quando um indivíduo entra para uma massa, ele passa por um processo de transformação. Sua consciência crítica é substituída por uma mente coletiva, mais emocional, impulsiva e vulnerável à sugestão. Le Bon identifica 3 características principais das massas: a impulsividade, a sugestionabilidade e a tendência ao exagero. Em grupo, as pessoas tendem a agir com mais intensidade, seja no amor ou no ódio, no heroísmo ou na violência. A lógica dá lugar ao instinto. O racional é substituído pelo emocional. A multidão não pensa, ela sente. E quando sente, reage de forma rápida, irracional e, muitas vezes, perigosa. Uma das ideias mais inquietantes do livro é que a massa é altamente influenciável. Líderes carismáticos, símbolos poderosos e frases simples podem conduzir milhares de pessoas como se estivessem hipnotizadas. É nesse ponto que Le Bon revela a verdadeira arma do controle de massas: a sugestão. Quando uma ideia é repetida, simplificada e associada a emoções fortes, ela se instala no inconsciente coletivo como uma verdade. E essa verdade não precisa ser lógica ou comprovada. Basta ser emocionalmente convincente. A multidão aceita aquilo que toca seus sentimentos, não aquilo que convence sua razão. Le Bon mostra que o indivíduo dentro da massa regrede a um estágio mais primitivo. Ele deixa de agir com base em valores morais ou pensamento racional e passa a responder por contágio emocional. A responsabilidade pessoal se dissolve. O que resta é o desejo de pertencimento, de identificação, de fazer parte de algo maior, mesmo que isso leve ao caos ou à violência. O autor também explica por que as massas têm memória curta. Elas são incapazes de pensamento profundo. Preferem símbolos a argumentos e mitos a fatos. Por isso, a manipulação se torna mais fácil. Basta apelar para o emocional, repetir ideias simples e criar um inimigo comum. O medo, o orgulho, o ressentimento, tudo isso é combustível para movimentar multidões. O livro também alerta sobre a ilusão democrática. Para Le Bon, o fato de as massas votarem não significa que decidam racionalmente. Na verdade, elas são guiadas por impulsos, boatos e líderes que sabem usar a psicologia ao seu favor. É aí que surge a figura do manipulador, o orador, o político, o guru ou o influenciador, que entende como ativar as emoções das massas para alcançar poder. Ele não argumenta, ele comove, não convence, mas contagia. Ele encarna a vontade coletiva e transforma ideias em movimentos. Le Bon também fala do papel da imprensa, das religiões e das instituições como ferramentas de sugestão em massa. Ele antecipa, com impressionante precisão, muitos fenômenos que hoje vemos nas redes sociais. A viralização de ideias, os discursos polarizados, a idolatria de figuras públicas e até o cancelamento virtual
tem raízes profundas nas ideias do livro. A psicologia das massas revela que a verdade, sozinha, não vence. O que ganha espaço é a narrativa mais emocional, mais simbólica, mais apelativa. E o mais perigoso, as massas não apenas seguem ideias, elas exigem que todos se submetam a elas. Quem pensa diferente é expulso, ridicularizado ou silenciado. É a tirania da maioria, um fenômeno em que a liberdade individual é sacrificada em nome de uma suposta vontade coletiva. Mas o livro não é apenas um alerta, é também uma ferramenta. Ao entender como as massas funcionam, podemos resistir à manipulação, podemos desenvolver pensamento crítico, valorizar a verdade sobre a emoção e manter a individualidade mesmo em meio ao coletivo. Le Bon mostra que a história é feita pelas massas, mas decidida por quem as influencia. Portanto, entender a psicologia das massas é entender o motor da sociedade, da política e até do mercado. Ele nos convida a não sermos apenas mais um na multidão, mas sim alguém que observa, analisa e decide por conta própria. Em tempos em que a informação corre mais rápido do que o pensamento, esse livro é um lembrete poderoso. Pensar é um ato de coragem, e manter a consciência crítica é o único caminho para não ser levado pelas correntes invisíveis da manipulação em massa. Psicologia das massas não é apenas sobre o outro, é sobre todos nós, porque em algum momento, todos já fomos parte da multidão, ou alvos dela. E se queremos ser livres, precisamos saber quando estamos sendo conduzidos, e quando estamos apenas repetindo o que a massa quer ouvir.